Abend. Alô? Será que tem alguém aí? Será que alguém pode só me avisar, gente, se tá tudo funcionando ok? Se o áudio tá ok? Alguém? Alô? 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 Alguém? Só para me dizer se o áudio está ok. A imagem está estática, tá, gente? Deixa eu conferir aqui. O meu retorno para ver. Ah, tá sim. O áudio está ok. Eu sei que vocês vão chegando aos pouquinhos, né? Então sejam muito bem-vindos à última aula desta semana. Tá bom, obrigada, Paulo. A última aula desta semana. E ontem a gente já começou a falar sobre os adjetivos. E hoje nós vamos continuar com os adjetivos. Ficou de quem já está aí? Ficou alguma dúvida de ontem? Alguma coisa que vocês gostariam de resolver, ou enfim, que eu explicasse antes da gente passar para um próximo tema? Bom, eu vou falando aos pouquinhos. Se alguém tiver com dúvida e já tiver por aí, pode ir escrevendo aí, que daqui a pouquinho aí eu dou mais uma conferida nos comentários para ver se surgiu alguma coisa. Então, lembrando, né, para quem ainda não se inscreveu, por favor, digite ali, né, pegue o endereço que está aqui, digite para vocês poderem ter acesso às aulas gravadas, para poder baixar as aulas, poder baixar o material todo, ter exercícios e tem mais uma série de outras vantagens se vocês se inscreverem, tá bom? As aulas vão ficar aqui ainda até o final enfim, até o final, né, dos 14 dias, depois eu vou tirar, mas aí quem tiver inscrito vai ter acesso ainda a esse material por um bom tempo. Tá bom? Ah, que bom que ficou tudo bem então para você, Paulo. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, gente, ontem a gente já começou a falar então dos benditos adjetivos, né, dos adjectives, né? Então, só recapitulando bem rapidinho, né, como é que o que é um adjetivo, para que ele serve, como é que a gente usa, né? Então, os adjetivos em alemão funcionam como em português, né? A gente vai usar eles para dar detalhe de alguma coisa, características de alguma coisa. E aí, como ali, né? Der Schuh ist rot, o calçado, o sapato é vermelho. Die Birne ist grün, a pera é verde. Ich bin glücklich, eu estou feliz, ou me sinto sortudo, né? Eu estou sortudo. E ist wütend, ele está bravo, com raiva, ok? Então, tudo que está aqui em roxinho é um adjetivo, quer dizer, está ajudando a dar uma característica para aquele objeto ou pessoa, né? Quer dizer, está dando a característica aqui do sapato, uma característica da pera, uma característica minha, né? Eu estou feliz, e do moço aqui que está muito bravo, está com raiva. Tá bom? Seguindo aqui, então, a gente vai começar então hoje, lembrando, né? Nosso tema é comparativos e superlativos. Então, hoje nós vamos começar com algo que não é nenhum nem outro, de certa forma, que é quando você quer dar igualdade entre duas coisas. Quer dizer, é tão velho quanto, tão grande quanto, quando as duas coisas que você está comparando são exatamente iguais. Ok? Então, em alemão, quando você quer indicar essa relação de igualdade, você tem três opções: usar o gleich, usar o so e usar o genauso. Então, vamos ver cada um deles aqui em um exemplo, tá? Então, por exemplo, a frase A aqui, ó, Auto A ist gleich schnell wie Auto B. Auto A ist so schnell wie Auto B. Auto A ist genauso schnell wie Auto B.
Em tese, as três são iguais. O primeiro aqui, pelo menos para o meio que eu frequento, é um pouco menos usado, tá? Pode ser que tenham regiões da Alemanha, pode ser que tenham, às vezes até Suíça ou Áustria, pode ser que lá o pessoal use mais essa aqui do gleich. Ali, pela região de Hamburgo, eu ouvi bem menos essa expressão aqui, tá? Auto A ist gleich schnell wie Auto B. Sou até um pouco engraçado. O so e o genau so, os dois são super usados. O genau so seria quase até para dizer mais ainda, né? Porque seria aqui de cima, você diria que o carro A é tão rápido quanto. E aqui no genau so seria exatamente tão rápido. Quer dizer, é como se você estivesse enfatizando ainda mais esse grau de igualdade que há entre esses dois carros, o carro A e o carro B. Okay? Então, recapitulando, quando você quiser dar igualdade entre os dois, você pode usar o gleich so ou o genau so. E aí, perceba que aqui, ó, o schnell, vamos ver se agora ele vai funcionar aqui. Isso. O schnell tá igualzinho, ele não mudou em nada, né? Ele vai ficar schnell, schnell, schnell. Você não precisa colocar nada no final, porque você está igualando o carro A ao carro B. Ok? Seguindo aqui, então. Quando agora você vai dar, né, o comparativo, quando você quer dar a superioridade ou inferioridade de alguma coisa. Quer dizer, agora sim a gente vai começar a comparar e dizer que um é mais ou menos que o outro. No comparativo, o adjetivo vai sempre terminar em ER, e geralmente a gente vai precisar desse as aqui para completar a frase. Okay? Vamos ver então. Ó. Mein Fisch ist größer als deiner. O meu peixe é maior que o seu. Peixe, né? Ficou a palavra peixe, ficou faltando, mas ela fica implícita aqui. Ok? Então, a größer als, maior que. Ok? Agora, quando o comparativo aparecer à esquerda do substantivo, lembrando que ontem a gente já entrou num acordo, né? Quando está à esquerda, eu digo que está antes, tá? Então, quando ele estiver antes do substantivo, ele vai seguir as mesmas regras que a gente já viu ontem, tá bom? Que é aquela que ele vai ter que seguir e colocar aquelas terminaçõezinhas, né? Dependendo se é nominativo, acusativo, dativo, se tem um der, se tem um ein ali na frente. Né? Então, quem não viu a aula de ontem, esse ponto agora para entender direitinho, tem que voltar lá um pouquinho, tá, gente? Para depois poder continuar. Tá bom? Mas basicamente aqui, então, deixa eu ver se tem um exemplo. Tem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Haben Sie keine größeren Fische? Perceba que aqui, ó, ele não ficou só mais com o... Ó, perceba que aqui ele também não colocou o as, porque agora ele não tá mais comparando duas coisas exatas, né? Ele só está perguntando se não tem peixes maiores. O senhor não tem peixe maior, né? Por isso, e aqui daí, ó, ele ganhou o EN, né? Lembrando lá da regrinha, né? Vocês lembram da regrinha? Que o plural é tudo sempre ao contrário, né? Porque tem esse keine aqui e ganhou o EN aqui. Ok? Então, quando o comparativo tiver, ó, perceba que ele aqui, ó, ele tá dando uma característica dos peixes, né? Os peixes maiores, né? Quando ele tiver então antes do peixe ou antes do carro, antes seja o que for que ele tá comparando, dizendo que é maior ou menor, né? Aí ele vai seguir a mesma regra de ontem. Lembra que ontem eu falei que o alemão, ele é como uma construção de uma casa, né? Você tem que ter a base, porque ele vai construindo em cima, né? E aqui é a mesma coisa. Primeiro você tem que entender o que é um adjetivo, aí você tem que ter lá atrás já aprendido direitinho acusativo, dativo e tudo mais. E aí esses dois você vai juntar para entender a aula de ontem, e isso acaba respingando aqui também, tá bom? Por isso que, lembrando, né? Aprender der e das é extremamente importante. Eu só decidi não tratar acusativo, dativo, as preposições que podem um, que podem outro, verbo daqui, verbo de lá. Por quê? Porque senão eu poderia usar todas as aulas que eu separei para dar conteúdo de alemão para vocês para dar só isso. E aí a gente não ia trabalhar mais nada, só os casos em alemão. E aí seria interessante para quem já entende
de alemão seria legal, mas para quem está começando do zero ia ficar completamente perdido. Então, por isso que eu tentei dar uma misturada nos conteúdos aqui, tá? Para que quem está começando do zero possa acompanhar, né? Se não todas as aulas, mas pelo menos boa parte das aulas. E quem também aí já tem um certo conhecimento também possa acompanhar sem ficar muito entediado, tá bom? Então, e aí, mas aquilo lembro que eu já falei em outras aulas também. Eu tô vendo como é que eu vou fazer depois que acabarem esses 14 dias. Eu tô pensando seriamente em fazer uma vez por semana uma aula dessas tratando de algum tema, algo do gênero. Mas aí, quando semana que vem, eu vejo se eu faço uma enquete, alguma coisa para ver o formato que vocês preferem, para ver como é que funciona melhor. Mas voltando aqui então aos nossos comparativos. Então, mein Fisch ist größer als deiner. O meu peixe é maior que. Ó, percebe que em português também a gente coloca, né? Maior. E o als aqui seria como que, no caso, né? Maior que. E aqui a gente tem haben Sie keine größeren Fische. Você, o senhor, né? Ou a senhora não tem peixes maiores, né? Perceba que o keine aqui, lembrando, né? O keine ele nega, né? Então, ele não está pedindo. Em português ficaria estranho perguntar, você não tem nenhum peixe maior. A gente pergunta em português na afirmação, né? Coloca o não, mas deixa a afirmação. Você não teria peixes maiores? E aí também o que acontece? Boa parte dos adjetivos vai ganhar trema aqui agora na hora do comparativo. Por exemplo, jung vai virar jünger, alt vira älter, kalt vira kälter e gesund vira gesünder. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui o peixe, coitado, vai ficar engraçado, mas vamos lá. Mein Fisch ist jünger als deiner. O meu peixe é mais novo que o seu. Mein Fisch ist älter als deiner. Mein Fisch ist kälter als deiner. Meu peixe agora está mais frio que o seu. E o meu peixe é mais saudável que o seu. Mein Fisch ist gesünder als deiner. Perceba que é só trocar, né? Trocou o grosso aqui por qualquer outro adjetivo, ele fica igualzinho, né? Tabelinhas, tabelinhas. Essas sempre assustam, mas não se preocupem. Por enquanto, a gente vai focar só aqui, né? Na parte que nos interessa, depois a gente vem aqui para a parte do superlativo. O que são aqui? Aqui são algumas formas irregulares de adjetivos. Então, quer dizer, o que significa isso? São adjetivos que vão mudar. Tá? Que vão mudar alguma coisa, que vão ganhar alguma coisa que não deveriam, enfim. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Alt vai virar älter, tranquilinho, né? Não tem grandes problemas. Groß vai virar größer, né? Ó, ganhou trema, né? Mas de resto tá tudo normal, bonitinho. Jung também, ó, só ganhou trema, bonitinho. Jünger, frisch. Frisch é fresco, ok? Aí fica frischer, né? Tranquilo. Intelligent, intelligenter. Agora aqui o negócio começa a mudar. Aqui agora tem que prestar atenção. Perceba que dunkel, ó, o EL aqui. O que aconteceu aqui? O E sumiu. Para a gente poder pronunciar melhor, então você vai dizer, sei lá, que meu carro é mais escuro, porque dunkel é escuro, então meu carro é mais escuro que o seu. Mein Auto ist dunkler als dein Auto. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Mas lembra que lá na aula de ontem a gente já tinha visto, né, os exemplos de dunkel, teuer, que lá ele já perdia, já mudava um pouquinho. Aqui ele só segue e mantém a regra, basicamente, né? Então, vamos lá. Dunkel, dunkler, teuer, teurer. Lembrando, né? Por que o alemão faz isso? O alemão faz isso para facilitar a nossa pronúncia, né? Não que eles pensem nisso muitas vezes, quando eles colocam 5 consoantes juntas, né? Mas em alguns momentos alguém teve uma luz e decidiu que ficaria mais fácil para pronunciar se eles acrescentassem ou tirassem essas letras. Aqui o caso do hor também, lembrando que ontem ele já tinha perdido o C, e aqui é a mesma coisa. Então fica höher, para não precisar falar höher, né? Que ia ficar estranho o tempo todo. Então fica höher.
Na A, perceba que vai ganhar um trema aqui, ó, nea, mas daí o som, né, a hora de pronunciar, a pronúncia muda bastante, né? Na, nea, filho, agora esses aqui, ó, muda tudo. Esses aqui, uma coisa não lembra mais nada a outra. Olha, o filho vai virar meia. Filho é muito, meia é mais. Em português ele também muda um pouquinho, né? Muito e mais. Gut vai virar bessa. Então, gut que é bom, bessa melhor. Em português também bom e melhor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Agora, geralmente o que dá mais trabalho é este menino aqui embaixo, que é o gern. Por que é que ele dá mais trabalho? Porque geralmente ele vai ser usado. E na tradução para o português ele parece um verbo, né? Que é gostar, ele geralmente indica que você gosta, né? E é por isso que o pessoal geralmente tem problemas com ele. Mas em alemão a gente tem que entender que ele funciona como um adjetivo, ok? E por isso ele tem comparativo e superlativo, tá? Então, digamos aqui que seria né, o gostar, né? Ter apreço por algo. E aí aqui é quando você prefere algo e aqui é o preferido. Perceba que é mesmo aqui, ó, preferir, preferido. A gente continua com verbos, porque em português a gente simplesmente não tem um adjetivo exato que case aqui, tá bom? Mas a ideia é essa, é o gostar, preferir o preferido. A gente até tem o preferido, mas não tem os outros que antecedem, né, em português. Okay? Então, muito cuidado aqui, ó. O viel vira meia, gut vira besser, gern vira lieber. Ok? Depois a gente volta para ver tudo esse resto aqui, tá? Agora vamos ver então uns exemplos. Acho que eu falei isso errado, mas enfim. Vamos então fazer alguns exercícios aqui. Então, deixa eu pegar eles todos aqui. Acho que são só esses. Né? Pronto. Então, aqui, ó. Comparando, então. Deutschland ist, e aí tem o adjetivo aqui, groß als Österreich. Ok? Por certo, eu deveria até ter tirado esse as, porque é uma coisinha que vocês têm que lembrar, né? Não adianta só colocar o groß do jeito certo se não tiver o as, né, nesse caso dessa frase. Né? Então, como é que ficaria aqui? Deutschland ist... Deutschland ist größer. Ok? Então, Deutschland ist größer als Österreich. Então, a Alemanha é maior do que a Áustria. Ok? O segundo ali, die Schweiz ist klein als Deutschland. Então, a Suíça é que é a Alemanha. Klein é pequeno, né? Então, como é que ficaria aqui? Die Schweiz ist... Esse aqui é bem simplinho. Ele só vai ganhar o quê? O ER, né? Então, a Alemanha é menor que a Alemanha. A Suíça é menor que a Alemanha. Então, die Schweiz ist kleiner als Deutschland. Ok? Kleiner. Eine Ferrari ist schnell als ein Fahrrad. Então, uma Ferrari é mais rápida que uma bicicleta. O bom é que aqui tem dois Hs e só um R, é ao contrário, tá, gente? É F-A-H, que aí no lugar desse segundo H aqui é um R, tá? Mas tudo bem. Então, como é que ficaria aqui, ó? Eine Ferrari ist... Alguma ideia? Como é que fica este? Eine Ferrari ist... Eu nunca sei se o pessoal tá só atrasado. Enfim, eu vou responder, tá, gente? Schneller. Então, eine Ferrari ist schneller als ein Fahrrad. Uma Ferrari é mais rápida que uma bicicleta. Né? A não ser que a Ferrari esteja parada, obviamente. Né? Die Tage im Sommer sind lang als im Winter. Então, os dias no verão são lang, longo, né, comprido,
als im Winter. Então, os dias no verão são mais longos que no inverno. E aí, como é que fica aqui? Die Tage im Sommer sind länger. Percebe que aqui, ó, vocês vão perceber que tem assim uma tendência. Quase todos os As vão ganhar trema, quase todos os Os vão ganhar trema e quase todos os Us vão ganhar trema. Assim, uns 80, 90%. Essas letrinhas, essas vogais adoram ganhar trema. Ok? Principalmente se forem os adjetivos menorzinhos, aí sim, aí todos eles entram na jogada. Heute fühle ich mich gut als gestern. Lembrando, muito cuidado, esse aqui é um daqueles que muda pra caramba, muda tudo aqui, ok? Então, gente, e aí? Como é que a gente faz aqui? Como é que fica aqui? Hoje eu me sinto melhor do que ontem. Como é que fica o melhor aqui? Como é que fica o gut? O que é que acontece com o gut quando a gente compara? Sehr gut, besser. Muito bem. Então, heute fühle ich mich besser als gestern. Ok? Muito bem. Seguindo aqui agora falando do superlativo. O superlativo, então, é o maioral, né? O mais de todos. Né? A montanha mais alta. Sei lá, o rio mais longo. O maior país. É tudo Guinness. É tudo estilo Guinness. Tá bom? Então, no superlativo, o que acontece? Ele vai ter que sempre na base, pelo menos, ter a terminação ST, né? Geralmente vai ser o STEN, né? Mas ele também, muitas vezes, vai precisar desse am aqui na frente, mas vamos por partes. Então, por exemplo, aqui, ó, die größten Fische bekommt man bei Fischheim, por exemplo. Né? Os maiores peixes. Ok? Aqui a gente não está especificando da onde, para quê. A gente só está falando de uma maneira geral que os maiores peixes, sei lá. Aqui, por exemplo, em Floripa, né, a gente come muito peixe, aí você vai na peixaria, vamos supor que essa aqui fosse o nome de uma peixaria, ok? Então, você diz, os maiores peixes ou os melhores peixes a gente sempre encontra na peixaria tal. É basicamente o que essa frase aqui está dizendo. Então, quer dizer, eu estou deixando bem amplo, né? Die größten Fische. Agora, aqui, ó. Quando a gente usa o am, que é aí de novo, né, o ST, geralmente o EN, você vai usar esse aqui quando a gente usa um verbo, ok? Quando você está dizendo que, por exemplo, aqui, opa, faltou um U aqui, hoje ficou ruim o negócio. Então, aqui, ó, läuft am schnellsten. Então, aqui, na verdade, o que eu estou comparando é o ato, né? Então, por exemplo, ele corre mais rápido. Ele é o mais rápido de todos. Ok? Por exemplo, daria para dizer também o que mais que ele pode fazer am schnellsten? É a ist am schnellsten. Ele come o mais rápido do que todo mundo. Ok? É a arbeitet am schnellsten. Ele trabalha mais rápido do que todo mundo. Ok? Nos outros casos, você aí não precisa do am, ok? Mas quando você estiver falando com um verbo, aí sim, aí o am é mais do que necessário, é uma obrigação. Agora, se você estiver usando aqui, né, como lá em cima, o der, die, das, enfim, aí eles, né, declinados como se deve, dativo, acusativo e tudo mais. E se ele tiver, então, né, um artigo antes do substantivo, aí você só precisa usar ele e os T. Por exemplo, aqui, ó, der Rhein ist der längste Fluss in Deutschland. O Reno é o rio mais longo na Alemanha ou da Alemanha. Ok? Então, fica der, die ou das, né? E aí, o ST com a terminação necessária. Ok? No caso aqui, não precisou colocar o N. Ok? Por que aqui não teve N? Quem lembra da aula de ontem? A gente tem um sujeito, que é o der Rhein, mas lembra que aqui a gente está usando o ist, né? Então, ele é. Lembrando que o sein
Depois dele, você não usa acusativo, você mantém o nominativo, né? E aí o der continuou der, né? Der Fluss. E aí, como aqui tá o der, tá no nominativo, ele ganha só o ezinho aqui no final. Ok? Muito bem, eu vou seguir. Alguém tem mais uma dúvida antes de eu seguir aqui? Dúvidas? Deixa eu ver só se tem que ir para frente, senão a gente volta para a tabela. Pronto. Alguma dúvida? Não? Eu vou seguir aqui, tá, gente? Se surgir dúvida, vocês coloquem aí embaixo, mas senão eu vou seguindo por aqui, tá bom? Então, aqui, ó, lembrando, então, a listinha aqui de algumas formas irregulares, né? Ó, aqui ele ganhou trema, o groß virou größer, größten, né? Eu vou colocar tudo am größten, tá? Para facilitar aqui. Então, alt, älter. Am ältesten, groß, größer. Ah, bom, vamos já, peraí, rebobina tudo, e aí já vamos fazer a regrinha. Então, o A vai ganhar Umlaut, que é o trema, bei vielen einsilbigen Adjektiven. O que é isso? Quer dizer que o A vai ganhar trema em muitos, na verdade eu até diria em boa parte, dos adjetivos com uma sílaba só, como aqui, né? Alt, é uma sílaba só, né? Então, nesses aqui, é tipo realmente 90% deles vão ganhar trema em cima do A. O groß, então, fica größer e am größten. Segue a mesma regra que o A. Boa parte dos adjetivos com uma sílaba só vão ganhar trema. Jung, jünger, am jüngsten. Mesma regra. O com adjetivos de uma sílaba só vai ganhar trema. E aí, nós temos aqui, ó, uma pequena exceçãozinha, uma coisa pequenininha. Percebe que aqui, na hora de comparar, ficou tudo muito simples, muito bonitinho, né? Frisch, frisch, ganhou o ER, nada mudou. Acontece que... Lembra que a regra, ó, era ganhar só o ST, né? Ó, ST. Porém, entretanto, todavia, perceba que se eu tirar aqui, ó, colocar o negócio em cima do E, fica frisch. Fica ruim de falar, né? Porque aí aqui a gente teria ó, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, né? Uma atrás da outra. Então, fica complicado para pronunciar, ok? Então, o que o alemão decidiu fazer neste caso, colocar um ezinho extra aqui, com exceção do groß, que fica größten, né? Mas por quê? Porque aquele beta ali já tinha o som de dois S, aí só ganha um T. E aí ele ainda mantém um som, uma coisa que dá para pronunciar, e também para o ouvido não fica muito estranho, tá bom? Mas perceba que aqui também o groß, né? Ele não ganha um S extra, ele só ganha um T, né? Porque o som já existe. Então ele não sem o alemão, enfim, o idioma não tem a necessidade de acrescentar mais um S ali, porque ele já faz o som, né? E aí por isso aqui também que ele é uma exceção, por mais que ele acabe, né, com o S está aqui, os dois S estão aqui, por mais que ele tenha o som, no groß aqui ele não sentiu necessidade. Talvez porque ele seja tão pequenininho, né? Aí é a mesma coisa aqui, ó, intelligent. Na hora de comparar intelligenta, facinho, não mudou nada. Agora aqui é a mesma coisa, né? Porque ó, o intelligent vai até o T, então esse E não estaria aqui. Ficaria só intelligent, né? Então ficou horrível para falar, então eles acrescentaram esse ezinho aqui para a gente poder pronunciar melhor. Aí, por exemplo, o dunkel, dunklar. Percebe que aqui, ó, ele voltou para a regrinha daqui, ó, ele voltou aqui só a exceção do dunkel era só na hora de comparar, na hora de colocar o superlativo, ó, perceba que o E voltou. Como um passe de mágica, o E está de volta, tá bom? Então, aí fica am dunkelsten, o mais escuro de todos. Ok? Ó, aqui, ó, o E caiu no comparativo, né? Na verdade, ele só caiu lá e aqui ele manteve, né? O toy é a mesma coisa. Ó, aqui ele caiu e aqui ele voltou. Ó.
am teuersten, né? Horror, também, ó, perceba que aqui, ó, tem vários casos que só mudaram no comparativo e que na hora do superlativo voltam, ó. Hoch, höher, o C voltou. Am höchsten, né? Aí o na tinha ficado nea. Perceba aqui apareceu um C do nada. E aí ele também muda o som, né? Na, nea, am nächsten, que é o mais próximo de todos, aquele que está mais próximo de algo ou de alguém. Ok? E aí nós vamos para viel. Viel, mehr, am meisten. Ok? Então perceba que aqui, né, o meio e o meist até lembram, né? São parentes aqui, mas eles realmente não têm nada a ver com o viel. Então só tem que lembrar que viel vira mehr e am meisten. E aqui, ó, não esqueçam disso aqui, ó. O mehr e o weniger, eles vão aparecer antes de substantivos sem artigo e eles não são declinados. Então, por exemplo, você não pode falar die mehr Unfälle. Tá? Você fala simplesmente mehr Unfälle. Mais acidentes. Tá? Você nunca vai poder colocar os mais acidentes. Nem em português a gente fala, né? Os mais acidentes. Você fala só mais acidentes. Né? Menos acidentes. Weniger Unfälle. Você não fala os menos acidentes, né? Fica muito estranho. Nem em português a gente usa. O alemão segue essa mesma regra. Okay? Então, para mehr e para weniger, a gente não vai usar o der e das logo na frente, né? Só que a beleza aqui é que ele nunca vai mudar. Ele nunca vai ganhar nada. Ele só vai ficar mehr é sempre mehr e weniger é sempre weniger. Ok? Lindo isso, adoro isso. Quando o alemão faz uma regrinha que não tem exceção, não muda nada. São poucas, então a gente tem que aproveitar. Aí a gente tem aqui o gut, que vira besser, e no superlativo vira am besten. O gern, que vira lieber, e aí am liebsten, né? Então, só lembrando desses quatro, não, na verdade esses três aqui últimos, que são os que mais mudam. Viel mehr am meisten, gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten. Tá bom? Só para lembrando, né? O gern aqui, na hora de traduzir, geralmente vai ficar como um verbo, a não ser aqui que a gente fala do preferido, né? Mas para o alemão ele é um adjetivo, tá bom? O alemão encara o gern e o lieber e o am liebsten como adjetivo, tá bom? Vamos lá, novamente. Já foi. Aqui. Então, dando mais ou menos uma recapitulada. Ai, nem acredito que hoje eu acho que eu vou conseguir fazer a aula em meia hora, 40 minutos, que era a ideia geral. Então, ou não. Então, aqui, ó, dando uma recapitulada. O superlativo, se o comparativo levou trema, ele também leva. Ok? Então, ele vai seguir. Ele é uma Maria, vai com as outras nesse sentido. Se o comparativo adotou, ele também adota. Basicamente assim. Aqui, ó, recapitulando. Como é que ele fica com o verbo e como é que ele fica com o substantivo. Alex ist klein. O Alex é pequeno. Ein kleiner Mann. Um homem pequeno. Perceba que, né, o que a gente tinha visto ontem, o ein aqui não indica se man é der, die, das. Então, este trabalho cabe aqui ao nosso adjetivo. Ok? E isso aqui é o que ele chama na Grundform, quer dizer, o adjetivo na sua forma mais simples e básica, né? Aí nós temos aqui, então, eles estão comparando agora o Alex e Fritz. Aí eles estão falando que o Fritz ist kleiner. O Fritz é menor. Ele não está dizendo que quem, ele só está dizendo que o Fritz é menor. Ok? Então, perceba que aqui ó, ele só ganhou aquele R normal, que é o da comparação, né? Se aqui tivesse o Alex, aí estaria escrito Fritz ist kleiner als Alex. Ok? Se a gente tivesse aqui com quem é que a gente está comparando ele, aí aqui teria que ter o as e especificar, né, com quem é ou com o que a gente está comparando o Fritz para dizer que ele é menor ou não. Assim, a gente só está falando ele é menor, não está dizendo em relação a que ou quem, né? Em muitos casos isso dá para ser usado tranquilamente porque o contexto
né? Você, sei lá, tá medindo as crianças na sala e aí alguém fala, nossa, mas o Alex ist klein. Aí a pessoa fala, Fritz ist kleiner. Mas o Fritz ainda é menor, ok? E aí aqui, ó, se a gente tiver então com antes, né, do substantivo, a gente vai dizer ein kleinerer Mann, né? Olha que bonito. O kleiner, a gente pegou a base dele, kleiner, e acrescentou mais um ER. Ó, a gente tem ER mais ER aqui, tá bom? Então aqui, ó, até ali é a base e a gente acrescentou esse ER porque, de novo, né, o ein não nos indica que o Mann é der, então esse papel cabe aqui ao adjetivo. Por isso, aqui nós temos mais um ER no final. Assim como lá em cima a gente tinha o klein virou kleiner, aqui esse mesmo ER aparece para demonstrar, ok? Que a gente está falando de alguma coisa masculina. Agora, indo para o superlativo, a gente está falando então que o Karl ist am kleinsten. Ele é o menor de todos. O Karl, coitado. Ok? Então a gente comparou. O Alex ist klein, Fritz ist kleiner, Karl ist am kleinsten. Ele é o menorzinho da sala dele. E a gente poderia falar aqui também der kleinste Mann oder der kleinste Junge. Ok? Lembrando, né? Cadê a regrinha? Tá aqui. Aqui, ó. Der, die, das, a gente usa o STE e às vezes o N. Como aqui a gente está falando, está usando tudo no nominativo, ganha só o Ezinho. Por que que aqui não precisa do ER? Porque aqui, ó, percebo o der já está me mostrando que é masculino, o der já está aqui. Então, o adjetivo não precisa mais cumprir esse papel. Por isso, aí ele só vai aqui colocar a terminação base dos adjetivos, que é o E, como a gente viu na aula passada. Alguma dúvida? Nossa, está com bastante atraso. Eu vou seguir. Se tiverem dúvida, vocês escrevem aí nos comentários que eu já volto para ver, tá bom? Senão eu vou ficar aqui um tempão, aí depois vocês vão ficar um tempão no vácuo esperando eu falar alguma coisa. Então aqui a gente tem, ó, dein Fisch ist groß, meiner ist größer und Papas Fisch ist am größten. Né? Então aqui seria um exemplo de uma frase que daria, né? Criança adora fazer isso, né? Compara tudo. Então, o meu é maior, não, mas o meu é o maior de todos, e não sei o que lá. Ok? Então fica, né, ó. Groß é a base, né? É a Grundform. Größer, ER, é o comparativo. Am größten é o maior de todos. Certinho? E aí vamos dar uma olhada aqui, então, o wie, o as, o am, quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro, que esses são os complementos necessários, né? Para indicar a igualdade, quando você tem a superioridade ou a inferioridade, e depois para dar o superlativo. Então, a gente precisa do... A gente vai usar o wie quando a gente está dando a igualdade, ok? Você quer dizer realmente que uma coisa é tão grande quanto a outra, uma coisa é tão bonita quanto a outra, tão confortável quanto. Então, fica o tão quanto, né? No lugar do tão quanto em português, a gente usa o wie em alemão. Então, por exemplo, aqui, ó, dein Fisch ist... Eu estou falando que hoje a correção foi linda. Faltou um T aqui. Genauso groß wie meiner. Aqui, lembrando, né? A gente poderia tirar o genau e deixar só o so. Dein Fisch ist so groß wie meiner. Ou, vocês lembram? Era o gleich, né? Dá para colocar aqui, ó, e no lugar do genau e do so, você tira os dois e fala Dein Fisch ist gleich groß wie meiner. Ok? Então, ó, o wie você usa quando há igualdade. Uma coisa que eu percebi é que os alemães, não sei se é assim como em português, né? Tem várias coisas que a gente tem vícios de linguagem e comete erros. Os alemães adoram usar o wie no comparativo.
Então, por exemplo, um alemão, deixa eu chegar aqui no as. Então, por exemplo, muitos alemães, pelo menos lá no norte, né, lá em Hamburgo, eles diriam aqui, ó, New York, não falei, ó, mais uma letra faltando aqui, tava com fome quando eu fiz esse negócio. Hat mehr Einwohner, e aí eu já vi muito alemão usando aqui, ao invés do as, dizendo wie. New York hat mehr Einwohner wie Hong Kong. Mas como, né, em português, a gente muitas vezes fala errado, os alemães também estão passíveis disso, né, gente? A gente fala idioma, tem quantas coisas em português que quando você vai ensinar para um estrangeiro, ele fica completamente perdido, porque você fala, olha, a regra é assim, mas ninguém usa, né? Então é melhor você falar errado. Neste caso aqui, não, tá? Eu não chegaria a um extremo tal, tá? Porque não são todos alemães e essa forma, entre aspas, errada, né? Mas que é errada mesmo. Vamos tirar as aspas. Essa forma errada de falar, eu acho que é um vício de linguagem de algumas pessoas, mas que não é exatamente aceita. Então, a gente foca no que é certinho e vai falar o vi só quando você está dando igualdade. Okay? Então, vocês vão só falar que o vi quando você está dizendo que uma coisa é igual a outra. Dein Fisch ist so groß wie meiner. New York ist nicht so groß wie Hong Kong. Perceba, olha aqui agora a gente acrescentou um nicht. A gente está dizendo que o que aqui muda tudo, quer dizer, na verdade, aqui a gente está dando uma diferença por causa do nicht, mas a construção continua ainda dando igualdade, só porque daí o nicht negou a igualdade. Mas por isso que aqui a gente continua usando a mesma construção. Então, a gente está falando aqui que Nova York não é tão grande quanto Hong Kong. Perceba que tem em português aqui, ó, a gente usou a mesma construção, tão grande quanto, só porque daí a gente negou. Ok? Então, se vocês, né, conseguirem gravar melhor aqui com o vi, né, e é bom porque daí aqui o grosso fica grosso, o klein vira klein, não tem mudança nenhuma. Tem horas que dá, né, para burlar as regras, e ao invés de você usar o comparativo e dizer que, sei lá, que Nova York é menor que Hong Kong, você pode simplesmente negar a igualdade, falar que não é tão grande quanto. E aí vocês podem usar esta construção aqui. Okay? A gente sabe que em idiomas, como é que eu posso dizer? Na hora que a gente tá, né? Enquanto está estudando é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Mas na hora que o bicho pega, que você tá lá, a gente tem que conseguir se virar com aquilo que o cérebro mandar, né? Com a informação que o cérebro está devolvendo. Então, algumas vezes, né, pode ser que o cérebro esteja ocupado com outra coisa e ele não lembre do comparativo. Mas aí vocês podem pedir socorro aqui e mudar a frase para que vocês consigam negar uma igualdade, em vez de dar a diferença. Tá bom? Aí, quando é que a gente vai usar o as? O as é aquele que a gente viu, né, que você usa quando está fazendo o comparativo, quando você está comparando dois itens. Né? Um é mais ou menos que o outro. Né? Você está dizendo que um é maior que o outro, um tem mais qualidade que o outro, um é mais longo que o outro, ou menos, né? Mais pequeno, mais feio, mais sujo. Né? Então, você pode tanto ir para o positivo quanto para o negativo aqui na comparação. E aí, vendo então, né? Olha, Nova York perdeu o K por tudo aqui. Então, New York hat mehr Einwohner als Hong Kong. Por mais, então, ó, que Hong Kong seja maior, mas Nova York tem mais moradores. Einwohner são moradores, habitantes. Ok? Então, New York hat mehr als. Ó, a construção aqui, mehr als. Mais que. Hong Kong hat weniger Einwohner als New York. Hong Kong, então, tem menos moradores que Nova York. Ok? Você pode tanto falar para o mais ou para o menos, né? Como em português. E aí o am, que a gente usa para o superlativo, que aí, então, quando você quer falar do bam, 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 né? Do Guinness Book, daquele que realmente é o mais de todos. E aí, então, você fala que Pequim is am größten, né? Pequim, pelo visto aqui, deve ser a maior cidade, né? Pequim is am größten, Pequim é a maior. De novo, aqui a gente não está falando, não está dando a comparação, dando em relação a quê? A gente só está falando que Pequim é a maior.
Gente, a aula de hoje acabou sendo um pouquinho mais curta, mas que na verdade, a ideia anterior de todas as aulas era que elas fossem justamente meia hora, 40 minutos, para dar tempo de tirar dúvidas, mas que nunca dava muito. Mas, gente, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento, inclusive em relação a aulas passadas? Qualquer coisa? Lembrando, então, só aproveitando enquanto vocês escrevem aí, que quem ainda não se inscreveu, se inscreva, gente, porque aí vocês conseguem assistir essas aulas bonitinho, tranquilo, no nosso site, vocês conseguem baixar as aulas, vocês conseguem ter acesso aos exercícios, ao material que acompanha. Vocês daí também recebem, né, notificação para nunca esquecer. Ah, hoje tem aula, esqueci que tinha aula. Né? Vocês recebem e-mail sempre avisando, ó, tem aula. Lembra aí, tem aula. E também vão ter alguns bônus especiais a partir da semana que vem para o pessoal que está acompanhando. Né? Entre eles, um plano de estudos para quem é autodidata. Na última aula vai ter também o e-book com o vocabulário básico do A1 até o B2 para vocês, com que acompanha áudio. Então, tem algumas coisas aí bem especiais ainda vindo. E por essa e por outros motivos, então vale muito a pena vocês se inscreverem, além de assistirem aqui online, né? Que é onde daí vocês têm a chance de tirar dúvidas, mas também se inscrever lá para poder ter acesso a todo esse material que acompanha, né? Para vocês poderem tirar o máximo das aulas. Mais alguma dúvida, gente? O assunto de hoje ele é meio direto, né? Não tem muito. O de ontem, sim, o de ontem era mais complexo, mas o de hoje é meio direto, assim. Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, Gidantas, você chegou a entrar no site, se inscreveu? Quando você se inscreveu, aí você clicou lá no. Porque aí o primeiro e-mail, gente, ele manda. Tem muita gente que eu percebi que fez isso, até se inscreveu, mas não confirmou a inscrição. Porque o que acontece? Tem muito spam por aí, né? E tem muitas máquinas e robôs que usam dessas como é que eu posso dizer? Desses negócios, né? Eu não sei como é que eles encontram, mas. E você chegou a receber o e-mail com o teu login? Porque o que ele está fazendo? Você se inscreve, daí ele te manda um e-mail dizendo confirme sua inscrição. E aí você tem que clicar lá que você realmente foi você que entrou e que fez, que deu o teu e-mail. E aí eu consigo te mandar os e-mails. Ah, então é isso. Manda para mim, você pode mandar no privado aqui em cima, então, por favor. Primeiro dá uma olhada na tua caixa de e-mails. Se você se inscreveu, ele provavelmente, se você usa Gmail, ele caiu lá na aba de promoções. Dá uma procuradinha, você pode procurar lá pelo meu nome mesmo, Jennifer, ou por OLC Clube. Pode ser que tenha caído, no Gmail ele tem caído bastante na aba de promoções, tá? Se você não encontrar, me manda no privado o teu e-mail, que daí eu já te adiciono e crio o teu login lá na página, tá? Que aí você hoje já consegue ter acesso a tudo e consegue estudar direitinho. Ah, obrigada, Paulo. Que bom que você gostou. Paulo, você já está lá acessando o material todo? O resto do pessoal que tá também não tá? Então tá, isso. Me manda sim, que aí o site estava com problema essa semana, pode ser que ele tenha na hora do bug, algumas pessoas tenham se inscrito e ele não tenha processado direito a informação. Gente, eu sinto muito. É sempre assim, né? Tava tudo bonitinho. E aí na semana que você mais precisa, o negócio, né, Lady Murphy, mas tá tudo semi-resolvido agora. Mas tá indo, gente. Então tá. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Qualquer dúvida pro pessoal que tá lá já inscrito ou que está se inscrevendo agora, vai se inscrever, lá dentro também tem uma série, tem o fórum, tem um monte de coisa que aí a gente pode levar a discussão lá para dentro também, tá bom? E não hesitem, gente, lá dentro tem vários lugares para deixar comentário, fazer pergunta, tem o grupo lá, então não hesitem, vão lá, surgiu dúvida, está estudando, vai lá, escreve,
porque às vezes se a dúvida de vocês pode ser de outra pessoa também, né? Tem gente que às vezes é meio tímido para tirar dúvida, e aí às vezes vocês fazem um favor para os colegas. Ok, gente? Então, eu desejo a vocês ein schönes Wochenende, um ótimo final de semana. Lembrando que a nossa aula retorna na segunda, tá bom? Eu quero ver se a partir de amanhã, eu só não tenho certeza ainda. No domingo vai ser a partir de manhã cedo, mas amanhã eu acho que vai ser à tarde para dar tempo de eu trabalhar no vídeo de hoje. A gente vai começar a fazer como é que chama, meu Deus? Esqueci em português como é que chama. Um replay das aulas, tá? Então, para quem perdeu e quer assistir nesse formato, então a partir de amanhã eu vou começar a passar as aulas novamente, tá? Aí, obviamente, não vai mais ser ao vivo, né? Eu vou pegar essas aulas, editar elas e colocar. E colocar para vocês poderem assistir. Então, quem perdeu a aula de ontem, alguma coisa, eu vou colocar daí direitinho que horário cada uma vai passar, tá bom? Que eu sei que o pessoal que está na Alemanha também fica meio tarde esse horário. Aí, para eles poderem assistir também nesse formato. Ok, gente? Então, ó, foi um prazer und bis Montag. Tschüss!